e a gente está no EduzCast edição 7 Summit. Vocês estão vendo que o cenário é outro, estamos dentro do evento e hoje eu estou com uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, porque essa pessoa foi, eu acho que uma das pioneiras, assim, que eu tive contato quando eu estava buscando saúde mental, sabe, terapia, uns rolês assim, que eu amo de paixão, que é a Mirela Lopes, psicóloga organizacional, especialista em gestão de pessoas. E eu gostaria de dizer que, primeiro, que eu te amo, e segundo, cara, eu tô muito feliz. Tô muito feliz de você estar aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Gabi. Feliz de estar aqui, você está falando comigo, né? A gente teve essa história, foi muito bom poder te conhecer, a confiança que você depositou no processo, isso fez toda a diferença. E estou muito feliz em poder estar aqui conversando e falando um pouquinho mais sobre gestão de pessoas com você. Ai, que máximo. Mirela, eu já sei o que você faz, tenho uma expertise, mas pra galera que tá em casa, eu queria voltar a todas as casas. Queria que a gente começasse do zero mesmo. O que é psicologia e cultura organizacional, tá? Queria que você trouxesse um overview para quem está em casa entender se você é empreendedor ou não, se você tem uma empresa ou não, só para a gente pegar o fio da meada e contextualizar todo mundo, tá? Tá bom, vamos lá então. Bom, a psicologia em si, ela tem várias ramificações de especialidade. E a minha foi a psicologia organizacional, que atua dentro de organizações. Então, a gente vai estudar os fenômenos cognitivos, comportamentais de uma organização, entender como eles atuam dentro da organização e trabalhar para que isso, né, seja a favor da cultura da empresa. Então, essa dinâmica, quando a gente fala de cultura organizacional, né, a gente vai estudar esses fenômenos para que realmente essa cultura seja vivida, né? Então, e a cultura organizacional nada mais é o que? Como as coisas acontecem dentro de uma empresa. Ai, que legal. A Eduz, a gente já sabe que tem uma cultura forte, mas você acredita que isso é replicável para quaisquer negócios? Cultura organizacional, todos os negócios têm que ter. Sim. Qual é o nível de importância de você ter uma cultura organizacional bem estabelecida e bem clara dentro da sua empresa? Gabi, ótima pergunta, porque assim, toda empresa tem uma cultura organizacional. Aí você fala, peraí, Mirela, mas é aquele pequeno que só tem 3 pessoas, né? Ele tem uma cultura? Tem. Como eu disse, a cultura é como as coisas acontecem dentro da empresa. Então, às vezes, ela não está clara, nem até para o fundador, mas ela já é existente. E aí, qual é o problema quando a gente não sabe desse fator? Né? As coisas como acontecem, como tomam uma decisão, quando alguém erra, como que é feito dentro daquela organização, qual é o comportamento predominante na organização, isso é cultura. Então isso existe dentro de qualquer organização e a importância em ter uma cultura estabelecida é aonde leva a qualidade da empresa, aonde você consegue trazer as pessoas que estão na organização para viver o negócio junto com você. Então, para onde nós estamos indo? Isso é claro? Será que é claro para quem fundou? E para quem está chegando agora na empresa? Será que ele tem essa clareza? Então, a cultura organizacional ela vai falar sobre isso. Ai, que máximo. Então tá, todas as empresas têm culturas. A Eduz, ela vive uma cultura organizacional humanizada. Sim. E aí, eu quero que você me explique como que a gente diferencia as outras culturas da cultura humanizada. Tem alguns pontos-chave, alguns pilares, talvez? Sim, boa também, Gabi. Então, assim, tem a cultura humanizada que a gente já conhece, que é a da Eduz. E a gente tem outras culturas. Existe cultura familiar dentro de uma organização. Existe também a cultura que a gente fala de comando e controle, ela também existe, né? Existe também a cultura de inovação dentro de uma organização. Então, vamos colocar que existe esses modelos de cultura, tá? Então, como que ela funciona? Uma cultura de comando e controle. É uma cultura. Então, como funciona uma empresa que tem essa cultura? Ele vai ter processos muito bem estabelecidos, às vezes até um pouco mais burocrático, lideranças, que a gente fala que não é só aquele líder que se desenvolve por destaque, mas é um cargo de fato. Né? Então, o nível de hierarquia, ele é bem colocado e cada um tem uma tomada de decisão, porque é comando e controle. Então, a gente vê isso numa organização até mais tradicional acontecendo. Uma empresa familiar tem uma cultura familiar,
aonde são pessoas da família que estão ali se envolvendo e tomando decisão em conjunto, compartilhada. Então, isso existe, onde o processo, muitas vezes, nessa cultura pode ser menor, né? Porque eles resolvem entre si. Tá? E aí a gente vai para a cultura de inovação, aonde o espaço de fala ele é maior, é estimulado um espaço de fala para as pessoas. E aí a gente consegue trazer mais essa cultura de inovação. E a humanizada, que a Eduz, né, vive, que é o quê? O indivíduo em primeiro lugar, depois o processo. Então é visto o processo, sim, é necessário, mas e a pessoa que está dentro desse processo? Né? E a gente se importa com o indivíduo nesse processo. Então, existe sim essas diferenças de culturas e é importante entender, né, quem está nos assistindo, qual é a sua cultura. Então, dentro desse exemplo, né, como que você vive a sua cultura aí na tua empresa? Ah, que máximo. Então, pelo que eu estou entendendo, não existe cultura certa ou cultura errada. Existe a cultura ideal para cada modelo de negócio. Isso mesmo. Cada modelo de negócio, ele tem a sua cultura. Se a gente for falar de cultura fora da organização, então vamos supor, a gente vai para a Bahia. Qual é a cultura da Bahia? Né? Qual é a música que toca? Qual é a comida que eles comem? Então é o comportamento da grande massa que vai falar qual é a cultura existente naquele local. Então, quando a gente vai para o nível de organização, né, dentro da empresa, é a mesma coisa. Então, o que a maioria faz? Como eles fazem? Né? Isso é a cultura. Então, não existe uma cultura certa ou errada, mas existe a cultura existente e a desejada. E isso também é uma diferença, porque existe uma cultura que a grande maioria já faz, né? Ali a forma que eles estão se portando, mas existe ali talvez o fundador, um CEO, que ele tem um desejo de uma cultura. Então ele vai tentar trazer essa grande massa, essas pessoas, para essa cultura desejada. E aí esse é um processo. Então não existe uma cultura certa ou errada. Eu acredito que o erro é você não identificar a sua cultura. Então qual a cultura da tua empresa? Tá, e a sua empresa hoje, ela consegue auxiliar empresários que estão reajustando ou reposicionando a cultura nas empresas dele. Então, o seu Instagram que está aqui na descrição do vídeo, eles podem te chamar porque vai fazer sentido. Deixa eu só confirmar uma questão em relação à cultura. Você usou o exemplo da Bahia e eu saindo aqui de Sorocaba, interior de São Paulo, indo para a Bahia, eu vou meio que me impactar com aquele ambiente. Na gestão de pessoas e na seleção de novos, né, na inserção de novos colaboradores, isso também acontece? Sim, também acontece. Por quê? Quando a gente já tem uma cultura, então, sendo vivida, de uma forma ou outra, ela é vivida. Então, qual é o impacto que vai causar? Quem está fazendo um processo de recrutamento e seleção para uma empresa, ela precisa justamente ter essa definição, entender qual é, né? Que nem aqui você vai ter esse cardápio, esse tipo de comida. E aí você fala assim, nossa, mas eu nunca comi um acarajé, né? Eu tenho uma amiga, Gabi, que ela foi para a Bahia e falaram que queria o acarajé quente ou frio. E ela falou quente, porque ela imaginou, eu gosto de comida quente, não quero comer frio. E aí, o que chegou para ela? Um acarajé apimentado. Misericórdia! E aí, ela comeu aquilo, ela teve que pôr para fora, porque era muita pimenta. Então, assim, olha, isso é uma cultura. Quem é de lá entende, né? Sim. Eu não sabia também disso até ela ter contado o fato. Mas é a mesma coisa na organização. Então, muitas vezes, o indivíduo ele vai fazer algo que ele está acreditando que é bom, que vai ajudar e, às vezes, aquele comportamento está fora da cultura. E aí, o que pode acontecer? Se você não tiver uma boa gestão, uma liderança treinada para trabalhar isso com as pessoas, vai acontecer dessa pessoa, em algum momento, ser chamada a atenção por uma boa intenção. Ai, que incrível, entendi. Cara, então tá, cultura organizacional ela existe em todas as empresas, independente se o quadro de gestores daquela empresa identifica essa cultura ou não. E aí agora, falando especificamente para os gestores, tem uma forma de você identificar a sua cultura ou algum método para você ver como o seu
o seu quadro de funcionário se movimenta, se tem alguma coisa que é muito forte ali, se você, ai não, mas tipo, tô vendo as meninas falando até agora, mas não consegui identificar a cultura da minha empresa ainda. Tem um método pra gente... Tem sim. Você pode começar a observar como é feita as coisas dentro da sua empresa. Exemplo. Então, identifica. Quando acontece um problema, como que eu tomo a decisão? Eu tomo ela sozinho? Isso é um comportamento. Eu compartilho com minha liderança? É um outro comportamento. Eu vou pedir ajuda ao departamento específico sobre isso? É um outro comportamento. Então, você começa a mapear como é feito as coisas, principalmente ações. Então, ação de tomada de decisão, qual é a cultura? A cultura é de controle. Eu tomo sozinho. Não, eu compartilho com a minha equipe essa tomada de decisão. Então é uma cultura que ela vai estar trabalhando a condescendência, né? A criatividade, talvez. Então, você vai mapeando o comportamento. Exemplo, quando alguém erra, como que é feito isso na sua empresa? Se alguém erra, que não é permitido errar. Já aconteceu de uma empresa, né, atendendo em consultoria, o empresário falou assim, aqui a gente não tem borracha. Eu falei assim, mas por quê? Eu não entendi a brincadeira. E aí ele disse, não, porque aqui ninguém pode errar. Olha essa cultura. Então, qual é a cultura estabelecida naquele ambiente? Ninguém pode errar, né? Então, como que é feito? Quando alguém erra dentro da sua empresa, você vai ali chamar a atenção, você vai construir, entender o que aconteceu, né? Você vai pedir para essa pessoa se especializar, então, para que aquilo não ocorra mais. Então, as tomadas de decisão, como acontecem as coisas dentro da empresa, ela fala muito da sua cultura. Como eu atendo o meu cliente, né? Tem muitos empresários, quando a gente vai montar a missão, visão e os valores, e aí quando a gente vai para a cultura, a gente gosta de trabalhar muito a questão dos valores, porque os valores são as crenças. Então, qual é a crença da sua empresa? Quais são os valores que você segue? E aí tem o empresário, o responsável ali, o fundador, né, que tem as suas crenças, os seus valores, mas qual que ele vai desdobrar para dentro da empresa dele? Então, os valores, a gente fala de cultura quando a gente fala de valores. E aí cada pessoa vem com a sua crença, vem com o seu valor. E aí que tá, a gente precisa, em um recrutamento de seleção, ajustar as pessoas que estão mais próximas dos valores que está ali dentro da cultura da empresa. Então, para você mapear a cultura da sua empresa, primeiro você tem que entender qual é os valores da tua empresa, o que é pregado ali. E aí o que eu ia dizer, esse empresário uma vez falou assim, eu quero colocar, Mirella, o valor de honestidade, transparência. É um valor e, nossa, é um ótimo valor. Eu falei assim, tá, mas você vai viver isso? Porque você vai precisar viver isso em todos os momentos, em toda a tomada de decisão dentro da sua organização. Porque isso vai para a cultura. Você vai viver isso? Porque não dá para pregar isso e você falar para o cliente depois, fala para o cliente que não deu certo, que a gente está vendo, mas aí você não está vendo. Você não vai poder falar isso. Sim. Por quê? Você estabeleceu que é um valor e quando você estabelece o valor dentro da empresa, isso vai desdobrar a cultura da sua empresa. Então, como você está colocando os valores da sua empresa e se eles estão sendo vividos. E aí isso é a cultura. Que incrível! Me fala, considerando que culturas agora nós já sabemos que serve para todos os tipos de empresa, ela já existe, a gente só precisa identificar. Considerando que eu identifiquei, depois desse papo, eu identifiquei a cultura da minha empresa e eu quero fazer pequenos ajustes. Eu imagino que é um momento que eu vou precisar aparar mas vai ser desafiador porque vai impactar todo mundo, né? Todo mundo que vive a cultura vai precisar ser reajustado. Acho que não é fácil de fazer, mas você tem alguma dica? Não é fácil, mas também não é difícil. A gente tem que começar pelo simples. Então, o simples primeiro é quem funda a empresa, quem está, vamos dizer assim, no comando, ele saber e ter clareza desses valores. Feito isso, ok. Aí trazer quem? A liderança. A liderança, ele deve ser o guardião da cultura. Eles devem guardar essa cultura e passar isso para as pessoas que estão em volta deles. E como que ele faz isso? Comportamento. É o comportamento que o líder tem. Então, ele entendeu o valor, ele sabe como funciona. E aí, ele vai trabalhar isso junto com, né, as pessoas que estão ali junto com ele. E isso também é feito, Gabi, através do quê? Feedback. Né?
quando a gente coloca uma cultura de feedback, porque a cultura, para ela funcionar, a gente tem que comunicar de várias formas e diversas vezes. Então a gente coloca feedback. Então o feedback ele tem que ser também feito para isso, para você corrigir quando necessário algo que está fora da cultura e principalmente, eu falo mais importante, é o feedback reforçador, que é quando alguém fez aquilo muito bem feito e é aquilo que a gente esperava e a gente tem que reforçar esse comportamento, né? Esse é o mais importante. Então, para você desdobrar a sua cultura, para você disseminar a cultura, para ter adesão, a gente precisa trabalhar então com o pilar. Com o líder, a gente precisa trabalhar com o quê? Com o feedback e uma relação transparente. Né? As pessoas têm que ter clareza desses valores, que nem na Eduz. Todos têm clareza dos valores da Eduz e vocês vivem isso. Isso é colocado em diversos momentos para que vocês consigam viver, experimentar o que é esses valores. Nossa, sim. Quase 500 negros lá na Eduz. Todo mundo tem os valores na ponta da língua. Exato. Confiança, encantamento, liberdade e alegria. O tempo inteiro. É isso. Então, da mesma forma, você que está na Eduz, conseguiu falar, será que quem está nos assistindo aqui, o colaborador desse empresário e até mesmo ele sabe desses valores? Né? Isso é cultura. E aí como que eu faço isso acontecer? Como que eu trago isso para um ambiente e que seja experimentado por todos? Né? E como manter isso? Porque sempre está entrando alguém novo que pode pedir lá o acarajé quente, né? Sim. Então é essa que eu falo assim, a mágica, é a comunicação, é comunicar, comunicar, comunicar e sempre estar comunicando quais são os valores que a gente vai comunicar, a cultura. E o mais importante da comunicação é vir com o comportamento, por isso que o líder tem que estar muito alinhado, porque ele vai trazer o comportamento. Tá, entendi, Mi. E aí, então, comunicar é um pilar importante. Comunicação organizacional também é uma pauta muito incrível e importante para a gente trazer aqui para todos os níveis de empresa. Sim. Porque sempre existe comunicação organizacional e aí ela pode ser direta, oficial ou não oficial. Uhum. Como que a gente... e aí eu queria que você trouxesse dicas para a galera que está em casa. Quais estratégias que seriam legais para tornar a comunicação da empresa, a comunicação organizacional, mais robusta? Uhum. Muito bom. Bom, como você mesmo disse, existe a formal e a informal. O que funciona? Ambas funcionam, mas o que é disseminado é a informal. É você estar tete a tete com a pessoa, fazer uma calça 100% online. Porque essa comunicação, você fala e adapta o seu tom de voz, se adapta a sua comunicação para a pessoa que está ali na tua frente. Por exemplo, você é um líder, você vai falar com o seu time, você vai adaptar, né, a sua voz, a frase para que eles entendam. Muitas vezes dando exemplos reais do que é vivido. Então, essa comunicação informal é a que acontece. A formal é quando eu vou colocar um manifesto, algo para a empresa toda. Isso é importante? É muito importante. Mas o pequeno que eu falo, ele é o mais importante. A gente tem que saber fazer o pequeno muito bem feito. Fazer muito bem feito. Porque muitas vezes a gente se apega a fazer um comunicado, colocar uma imagem, vou colocar na intranet, tal, aquela coisa bonita. Mas como que chega para o outro? Como que chega? Será que ele lê? Ele lê tudo? Né? Será que ele só vai se apegar à imagem? Aquela imagem pode trazer uma outra representação para ele? E aí a outra interpretação? A gente vê isso em texto, né? Nossa, sim, sempre. Então, é essa comunicação informal, mas assim, informal, intencionada, junto com o líder. A liderança conseguir fazer isso e adaptando muito bem. Tanto é que a gente vê, quando tem uma cultura tóxica, né, dentro de uma organização, muitas vezes acontece porque a cultura está colocando uma comunicação informal tóxica, aonde que a gente chama, né, rádio peão, né, que é aquelas fofocas, tudo que acontece. Isso é uma cultura. Se na sua empresa tem isso, isso já é uma cultura. E isso não é bom. Entende? Porque a comunicação, ela não está sendo eficaz. É cheia de ruído.
Nossa, se tem uma coisa que dá ruído é rádio peão, rádio corredor, porque daí a informação é A, chega a B, C. Ai, mas eu colhi essa informação com fulano, com Beltrano, juntou. Cara, então entendemos. Para ter uma cultura organizacional forte, a liderança precisa viver isso, a gente precisa instituir processos de feedback e até feedbacks de reforço também, que eu acho que é um ponto que a galera poderia prestar atenção, porque em muitas das empresas, eu trabalho na Eduz hoje, mas eu já trabalhei em empresas tradicionais e o básico do básico são feedbacks negativos, corretivos. Não tem tanto feedback de reforço. E, cara, fala pro seu colaborador que ele tá 10, que ele é o máximo, que o que ele fez, o que ele entregou esse mês foi da hora. É importante também ter esse feedback de reforço e comunicação, fortalecer a comunicação, tá? Mi, eu amei o nosso papo. Que bom, eu também gostei. Eu achei que foi super esclarecedor. Você, empreendedor que tá com um risquinho aí, quer fortalecer a sua cultura organizacional, o Instagram da Mirella, da consultoria, tá aqui embaixo no box de informações. Se você gostou desse episódio do EduzCast, curta, compartilha com os amigos, com seus amigos empresários. E foi um prazer te ter aqui. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você, Gabi, poder conversar sobre esse assunto tão gostoso, né? Que discorreu aí super bem. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, esse foi mais um episódio do EduzCast e na edição do Seven. E a gente se vê por aí.